Opa, PlayStation trabalhando com um serviço de jogos parecido com o Game Pass e ainda com a probabilidade mais real de chegar PS Now no Brasil, serviço de cloud da PlayStation. É claro que a gente vai falar disso pra vocês. Vem comigo! A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Com nosso parceiro também, Kaspersky, solução completa e antivírus disponível para Windows, Mac e Android. Você tem proteção absoluta e também tem um mês totalmente gratuito de no ping, lag zero no seu ping. Tudo bem, o vídeo de hoje não tem Technici, mas a galera pediu muito pra mim comentar sobre o rumor que foi lançado pela Bloober a respeito da PlayStation tá lançando um serviço de games. É claro que no Detonando Geek a gente sempre vai um pouquinho mais além, com um grau de realidade maior, tirando aquela ficção empolgada que muita gente tem, mas se você gosta da Technici, ontem teve um vídeo impressionante. Nós colocamos DLSS na Unreal Engine 5. Exatamente, deixa eu explicar de novo. Eu implementei DLSS na Unreal Engine 5 e fiz testes. Tá aqui aí a galera da Technici, mas é para isso que serve o VlogTech, pra gente comentar sobre alguns contextos que nem sempre envolvem diretamente tecnologia. Vamos lá então. Saiu na Bloober aí ontem, foi um alvoroço na internet sobre um possível rumor baseado em documentos que um jornalista chamado Jason Schreier da Bloober, que aliás é um jornalista muito renomado e várias coisas que ele falou aconteceu, mesmo porque ele é o jornalista mais renomado da área de games, mesmo ele participando de um site que não é de games, porque a Bloober é de finanças. Enfim, esse jornalista inclusive tem um livro chamado Press Reset, que ele fala sobre a indústria gamer, numa excelente literatura, infelizmente ainda não disponível em português, mas realmente recomendável. Beleza? Tudo isso aconteceu na data de ontem. O que acontece de verdade que está direcionado na reportagem da Bloober é o seguinte: o jornalista, junto com informantes, pessoas que estão ligadas a ele da área de game, que ele tem um bom conhecimento na área, teve acesso a alguns documentos que revelam planos da PlayStation e planos para um futuro próximo. Exatamente. Primavera de 2022, no caso Estados Unidos, o que fica numa faixa aí de março até o final de junho, mais ou menos, poderia ter um serviço aí. O que acontece? Esse documento revela que a PlayStation tem interesse em colocar os seus jogos disponibilizados a um serviço de assinatura, a qual seria unificado a PlayStation Plus. A PlayStation Now deixaria de existir como nome, como marca, ou seja, como uma marca de cloud, e ficaria tudo sobre o berço da PlayStation Plus. Esse serviço de assinatura traria uma grande biblioteca do PlayStation 4, alguns jogos de PlayStation 5 e até mesmo alguns títulos de PSP e PlayStation 2, né? Então, isso se resume provavelmente não que vai haver uma retrocompatibilidade com o PlayStation 2, como muitos sonham, mas que aqueles jogos que eles já conseguiram trazer e vendem na PlayStation Plus poderiam entrar dentro dessa assinatura. Parecido, por exemplo, com o que a Nintendo faz na assinatura dela, que ela traz clássicos lá do Nintendo. Tranquilo? Parece que é isso. Segundo a notícia também, o serviço teria 3 níveis, exatamente. Um nível que é a PlayStation Plus, como você já conhece, que é a PlayStation Plus, que você já conhece, mais os jogos do PlayStation 4, uma biblioteca selecionada e alguns do PlayStation 5, e um terceiro nível, que é PlayStation 4, PlayStation 5, alguns jogos selecionados, mais PlayStation Now, que deixa de existir. Se aproximando muito ao serviço da Microsoft Game Pass, que oferta seu catálogo no PC, no console e também na nuvem. Então teria um plano só de nuvem, o que seria basicamente o Game Pass Ultimate. O melhor ainda é que a PlayStation Now, o serviço de cloud, poderia expandir os seus negócios. Na notícia consta que há documentos que informam que existe um plano de expansão do PlayStation Now, quem sabe chegar até mesmo no
Brasil. Legal, bacana, isso é tudo que a notícia diz, ou seja, a probabilidade de um serviço da PlayStation entre março e junho do ano que vem, ainda não definido se escala mundial ou regional, com oferta de uma assinatura que traz a PlayStation Plus, jogos do PlayStation 4, alguns jogos do PlayStation 5 e alguns jogos do PlayStation 1 e 2, que seria o PSP e o PlayStation 2. É tudo isso que se resume à notícia. Qual o índice de probabilidade que ela poderia ter no sentido que a Sony realmente faria isso? Aliás, qual é a veracidade que isso poderia acontecer? Esse rumor pode se tornar real de fato? A resposta claramente é sim. A indústria tem se transformado muito em relação às questões de oferta de serviços de jogos. Muita gente acha que o pioneiro nisso foi a própria Microsoft, mas na verdade existe uma vírgula aí. Quem começou com isso em 2014 foi a EA, com seu plano chamado EA X, a qual foi até realmente reprovado dentro da PlayStation, que naquela época não queria uma assinatura competindo com a dela, mas foi encorpado no Xbox Sistema. Hoje o serviço chama EA Play e está vinculado ao Game Pass. Mas justiça seja dada, quem realmente popularizou e transformou isso em um negócio que realmente muda a indústria, foi a Microsoft com o serviço Game Pass. O serviço começou de forma tímida, com alguns poucos jogos, mas hoje a oferta é expansiva. A Xbox não só implementou o xCloud no Brasil, mas expandiu na data aqui do Brasil para vários países do mundo aí, e hoje provavelmente seja o cloud de maior alcance mundial, até mesmo sobre Stadia e a própria PS Now, que atende atualmente apenas 12 regiões. Isso formulou um novo tipo de negócio. Inclusive tem uma matéria muito interessante da Game Industry que mostra como a Microsoft mudou o mercado de games no serviço de assinatura. E é muito comum a gente imaginar que uma empresa dedicada ao entretenimento como a Sony o faz em relação à PlayStation e também às suas marcas de entretenimento como Sony Pictures, iria em algum momento entrar nessa onda. E essa onda às vezes nem é uma onda de oportunidade, mas uma onda de cobrança, uma pressão natural do próprio mercado. Apesar da marca PlayStation ter um histórico aí junto ao player que foi ganhando força com os seus jogos e seus consoles durante os anos, ela também tem que seguir as regras de mercado, porque realmente acaba sendo um impacto grande, mesmo com grandes obras de jogos, que é um dos principais diferenciais do sistema PlayStation, são suas obras de jogos. Isso pode não ser o bastante para uma parcela muito grande da sociedade. É claro, é óbvio, é lógico que nós temos um outro tipo de consumidor, o consumidor cloud, que nem sempre é associado ao cara que não pode comprar um console, ou simplesmente um cara que não quer comprar um console. Uma assinatura de um mês, você joga o jogo que você quiser, isso seria impressionantemente bom. Talvez um dos fatores que limitou a Sony a adentrar este mundo até esse momento seja realmente o sistema de licenciamento. A Sony trabalha com um sistema de licenciamento bem mais conservador. Existem inclusive, por exemplo, rumores, e não posso afirmar isso, que simplesmente os jogos de PlayStation 3 não podem ser remasterizados porque a Sony tem aí um contrato de licença de uso de jogos com a própria Nvidia, que na época era a sua parceira de hardware para GPU. Dessa forma, ela dava um subsídio na fabricação do console, mas ganhava na venda dos jogos. Se os jogos do PlayStation 3 forem passados para o PlayStation 4 ou PlayStation 5, ela poderia ter que pagar, né, royalties, mesmo os hardwares não sendo da Nvidia. Todo esse assunto de licenciamento é bem complexo e é nesse ponto que realmente a Microsoft mudou o mercado. Aliás, o mercado que basicamente ela também criou. Para quem gosta de tecnologia, já deve ter visto documentários, deve ter visto filmes da época da década de 80, os Piratas do Vale do Silício, né? A corrida da computação, do PC, do computador na casa das pessoas, entre Bill Gates e Steve Jobs. Toda aquela emoção nunca contou uma parte intrínseca do sistema de negócios da área de software, que é o licenciamento. Grande parte das licenças que existem hoje e a forma de regras que trabalham com ela foram criados pela própria Microsoft. Ou seja, ela tem um key know-how em licenciamento de software. E talvez aí ela conseguiu a vantagem do Game Pass em quebrar aquilo mesmo que ela já conhecia muito.
Aliás, muito do que existe hoje de jogos, do licenciamento para o usuário final, do licenciamento para a redistribuição, do licenciamento para o console, foi criado exatamente baseado nas regras lá atrás da própria Microsoft. Uma curiosidade que muitos nem sabem é que, por exemplo, você tem uma Lan House aí, você colocou o Game Pass numa Lan House, desculpa te falar, você é ilegal, você não tem uma licença de redistribuição. A licença é para o usuário final. Eu falo isso em um vídeo já antigo do canal, onde os jogos que você compra não são seus. Você compra uma licença de uso, única e intransferível e pessoal. Exatamente. Tudo isso dá um aspecto muito complexo e o mundo de licenciamento foi até hoje o que barra aí o mundo de assinaturas na parte de jogo. Ao contrário do Netflix, que muita gente chama o Game Pass de Netflix, na verdade funciona bem diferente. O licenciamento e distribuição de um filme é bem diferente do que a de um software. E é importante direcionar isso. E parece que a Microsoft realmente quebrou esses tabus. E o legal de tudo isso é que não só o serviço Game Pass, não só para o consumidor final, mas é que isso abre uma nova ideia para o mercado. Provavelmente a Sony tenha mais facilidade em negociar as suas licenças para o serviço dela, graças à quebra de paradigma que a própria Microsoft fez em relação ao Game Pass. E tudo isso indica que a Sony tem planos de entrar no mercado de assinaturas, o que é ótimo. Tudo isso indica que existe uma possibilidade, sim, de um futuro mais próximo PlayStation Now chegar ao Brasil. Cloud funciona aqui, eu acho que isso é indiscutível. Nós temos uma playlist inteira sobre GeForce Now e xCloud que nós provamos que funciona. E só depende de quem quiser colocar. Talvez uma das alternativas para a Sony seja como a própria Nvidia vem trabalhado. Ela usa um fornecedor para enviar os seus jogos nas regiões. No caso, a Abia. A Sony, se não quiser aí deter toda a infraestrutura para prover os seus jogos, poderia ter aí um fornecedor, quem sabe a própria Abia retransmitir os jogos da Sony. Tudo isso ainda é muito especulativo, estamos falando baseado num rumor, mas como eu disse, a fonte é boa, o jornalista é responsável e o assunto não tem como pensar que isso não vai acontecer em algum momento. Lembrando que os jogos da Sony já estão indo para PC. Tudo se resume a entretenimento e a obra se separando do dispositivo. É isso que é importante. Obra e dispositivo são duas coisas distintas, a indústria está se modelando, a Microsoft foi uma das pioneiras em mudar esse conceito, mas a gente tem que dar crédito à EA, que mesmo que hoje esteja ruim das pernas nos títulos que solta, ela começou aí um trabalho que foi muito bem implementado pela Microsoft, mudou o mercado e agora é redistribuído pela Sony. O público, nesse sentido, só tem a ganhar. Num futuro bem próximo, você não vai precisar comprar equipamento nenhum e vai ter acesso a todas as plataformas só pagando uma assinatura mensal. Que legal, que bacana, né? Gostou dessas informações? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.